Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado O que o inimigo fez e suas consequências. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Quem fez isso? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Quem é o inimigo? No versículo 39, Jesus diz que o inimigo que semeia o joio é o diabo. Jesus explica que o diabo é o inimigo que semeou o joio entre o trigo para impedir que os servos os distinguissem. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes. Por que eles vão os juntar em feixes? Para ser queimado. Ou seja, isso significa que eles serão jogados no inferno. E quanto ao trigo? Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Nesta parábola que Jesus nos ensinou, quem é aquele que semeou o joio no meio do trigo? Já que estamos vivendo uma vida pacífica e segura nesta terra, não sentimos muita hostilidade contra o inimigo que semeou o joio, e não reagimos fortemente ainda que ele espalhe a iniquidade. Porém, quando vemos a guerra entre Israel e Palestina, ou a guerra entre Rússia e Ucrânia, onde muitas pessoas estão derramando sangue e morrendo, nós sentimos hostilidade. Por que eles estão fazendo isso? Que tipo de ganância os faz agir assim? Da mesma forma, de um ponto de vista espiritual, podemos ver que Jesus também achou insuportável ver seus filhos derramando tanto sangue. Portanto, para que a humanidade pudesse entender facilmente a situação, ele usou a parábola do joio e nos ensinou o que é o diabo, nosso inimigo, que faz com que muitas almas sejam lançadas no eterno lago de fogo. Hoje, em meio a isso, Deus deseja que todos os seus amados filhos de Sião retornem em segurança ao reino dos céus, pelo caminho em que podemos nos conformar fielmente à vontade de Deus. Irmãos e irmãs, muitos de vocês podem ter filhos. Quando seus filhos vão para a escola, vocês esperam que eles voltem para casa em segurança. Vocês se preocupam que algo ruim possa acontecer com eles no caminho. Como pais, a segurança dos seus filhos é sempre uma preocupação. Porém, quem é aquele que instiga espiritualmente as obras más? Está escrito que é o diabo. Deus sabe muito bem o que o diabo faz. Já que o diabo está atualmente envolvido nessas ações, que, no final, levarão ao julgamento eterno, Deus diz: vocês devem ter cuidado com isso. Não caiam em tentação. Através dos constantes ensinamentos da Bíblia, Deus nos entrega essas instruções, para a nossa segurança. Vejamos o versículo 36. Vejamos o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é. Quem é o inimigo? O diabo.
A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É importante que saibamos o que esse inimigo fez. Para garantir que as crianças voltem para casa em segurança da escola, os pais as alertam. Mesmo que um estranho fique te tentando, se oferecendo para comprar doces, nunca vá atrás dele. Não é muito natural que os pais ensinem seus filhos dessa forma? Infelizmente, há crianças que não ouvem seus pais. É porque os doces são muito tentadores. É assim que os perversos tentam os corações das crianças. Isso é exatamente o que o diabo faz. Portanto, de acordo com Apocalipse capítulo 20, qual é o destino final de Satanás? Ele será lançado no lago de fogo eterno. A Bíblia testifica que, como consequência de suas ações, ele inevitavelmente enfrentará essa punição. Está escrito que Satanás já semeou o joio. Qual é a realidade do joio? Eles separarão os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Comparando esses dois pontos, o que é, afinal, a iniquidade? Podemos confirmar que a iniquidade é a essência do joio semeado por Satanás. Dessa forma, neste mundo, foram semeados o joio, como o culto dominical, o Natal e a reverência à cruz, que não estão na Bíblia. Jesus já nos informou sobre o resultado do joio, sendo semeado na igreja e no campo, que representa este mundo. Por isso, não devemos seguir o caminho errado, que já tem o seu fim determinado. Devemos escolher o caminho da salvação, e possuir a sabedoria para alcançar o eterno reino dos céus, seguindo a verdade semeada por Cristo. Então, vamos identificar o inimigo que semeou o joio aqui. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem o dragão representa? É o diabo. No Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus o descreveu como o inimigo que semeou o joio, e ainda nos deu a interpretação de que o inimigo é o diabo. Tudo isso se refere à mesma entidade. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqueles que receberam o poder e a autoridade do dragão, inevitavelmente acabam fazendo a obra do diabo. Já que eles herdaram o espírito do diabo, eles não podem deixar de fazer o que o diabo gosta. Então, no mundo de hoje, que foi comparado ao campo, há aqueles que espalham todo tipo de joio. De quem podemos dizer que eles receberam o poder? O que a Bíblia diz? A Bíblia claramente diz: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim, ele está agora implementando exatamente o que recebeu do dragão em todas as pessoas nesta terra. Por outro lado, o trigo está colocando em prática os exatos ensinamentos de Deus. Portanto, todos nós devemos nos tornar os verdadeiros atalaias desta época, que sabem discernir a verdade da falsidade, e diferenciar a verdadeira igreja das igrejas falsas. Vamos continuar com o versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra, ou seja, todos nesta terra, se maravilhou, seguindo. Quem eles seguiram? A besta. De quem a besta recebeu o poder?
Ela recebeu o poder do diabo, e o mundo inteiro a seguiu. Vejamos o versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, e blasfêmias e autoridade, para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele impede Deus e calúnia o povo de Deus. Quem está fazendo essas coisas? É Satanás, o diabo, que é descrito como um dragão na Bíblia. Ele continuará a afligir o povo de Deus, perseguir a Mãe Celestial, e caluniar a verdade até o fim do mundo. Portanto, devemos seguir apenas os ensinamentos dados pelo Pai Celestial, e pela Mãe Celestial e nos esforçar, para entrar no eterno reino dos céus. Vamos continuar com o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. O que tudo isso indica? Isso significa que haverá uma única pessoa deixada de fora? Não. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Já que o mundo está nessa situação, com o joio transbordando por toda parte, o que Deus fez? Deus veio a esta terra, vestindo o tabernáculo da carne, e Ele mesmo guiou e conduziu seus filhos, repetidamente lembrando, e os iluminando para não se esquecerem do precioso ensinamento. Permaneçam nessa fé. As guerras físicas são assustadoras e cruéis, mas a guerra espiritual é ainda mais devastadora. As consequências serão eternas. Eles experimentarão dor, angústia e sofrimento em um tempo descrito como para todo sempre. É por isso que o pai e a mãe vieram a esta terra, vestindo o tabernáculo da carne, e se esforçando desesperadamente, para salvar seus filhos dessas consequências. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Do lado de quem eles estão, todos eles ficaram do lado da besta. Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, todos estão nessa situação. Por isso Deus nos fez saber isso, através do apóstolo João. Porém, a distinção entre o povo do céu e o povo do diabo é sempre aparente. O diabo sempre revela o seu caráter ao ser iníquo, e não guardar as leis de Deus, onde quer que ele esteja. Por outro lado, o povo de Deus sempre respeita os regulamentos, decretos e leis de Deus. Através de seus ensinamentos, eles renascem como cidadãos do céu, e suas atitudes mudam. Esse não é o ensinamento da Bíblia? Vamos para o capítulo 12, versículo 9. Em Apocalipse, capítulo 13, está escrito que o dragão deu à besta o seu poder e grande autoridade. Vamos analisar brevemente quem é esse dragão. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente é a serpente que tentou Eva no jardim do Éden. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O diabo guia o mundo inteiro sendo o quê? O sedutor de todo o mundo. Para ser preciso, ser seduzido, significa ser enganado. Satanás está enganando o mundo inteiro. Ele engana o mundo inteiro. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. No final, eles mostrarão nesta terra os mesmos atos que fizeram contra Deus no céu,
e sua característica distintiva é que eles nunca obedecem aos decretos, leis e regulamentos de Deus. Eles não obedecem aos mandamentos de Deus. É surpreendente. Eles dizem que adoram a Deus com seus lábios, mas nunca obedecem aos mandamentos de Deus. Essa é a sua característica. Portanto, quando Deus diz, guarde o sábado, eles guardam o culto dominical. Quando Deus diz, guarde a Páscoa, eles celebram o Natal. E quando Deus diz, não levante a cruz porque é um ídolo, eles a levantam de qualquer maneira. Quem está fazendo todas essas coisas? Aqueles que foram lançados à terra estão tramando fazer essas coisas. Irmãos e irmãs, no capítulo 7 de Mateus, Jesus expressou profundamente a sua frustração. Qual é a verdadeira identidade deles? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos. Com quem devemos tomar cuidado? Dos falsos profetas. Ele nos disse para ter cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são. Quem são eles? Lobos roubadores. Então, como podemos reconhecê-los? Já que estão disfarçados como ovelhas, pensamos que eles são ovelhas. É por isso que Jesus nos ensinou a resposta. Vejamos o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos do abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que podemos reconhecê-los pelos seus frutos. Ao olhar para o fruto, imediatamente fica claro de quem eles receberam o poder e os ensinamentos. Se alguém disser, eu guardo o culto dominical, ele está seguindo o ensinamento de quem? De acordo com a Bíblia, ele está seguindo os ensinamentos de Satanás, o diabo. E quanto ao Natal? Deus não revela que essas pessoas são adoradoras do Deus Sol? Jesus nos ensinou que pelos seus frutos, podemos distinguir imediatamente, se eles são verdadeiros profetas ou falsos profetas. Ele quis dizer, quando vocês veem o fruto, vocês reconhecem facilmente se é uma macieira ou uma castanheira. Como vocês podem falhar em entender a identidade deles, mesmo depois de ver seus frutos? Ele ficou com o coração partido por nós. Satanás semeou o joio de acordo com o propósito de Satanás, e Deus semeou o belo trigo conforme o propósito de Deus. Hoje, o trigo coexiste entre os numerosos joios no campo deste mundo. Para encontrar rapidamente os filhos de Sião, que são o trigo, Deus disse, pelos seus frutos os reconhecereis. Vamos descobrir o método mais fácil, indo até o versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O sábado não é a vontade de Deus designada pelo próprio Deus? O culto dominical é a vontade de quem? O culto dominical não é a vontade de Deus. Então, é a vontade de quem? Como está escrito no livro do Apocalipse capítulo 13, e deu o dragão à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O mundo inteiro seguiu a besta. Irmãos e irmãs, em meio a isso, não devemos aceitar tudo como se fôssemos de mente aberta, dizendo, que diferença faz se é domingo ou sábado? Isso é um grande engano de Satanás. Satanás está enganando as pessoas, as fazendo achar que, ao pensar assim, elas estão sendo muito tolerantes e cheias de amor. Devemos apenas seguir os ensinamentos de Deus. A falsidade,
que agora está disfarçado em pele de ovelha para roubar nossas almas, nos mostra muitos argumentos enganosos. No entanto, não devemos evitar cair na enganação das ervas daninhas? Vamos para o versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles disseram: Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Por que Jesus deixou essa cena na Bíblia sobre rejeitar e se afastar dessas pessoas, dizendo que ele nunca as conheceu? Jesus agiu assim porque lhe faltava amor para abraçar e perdoar essas pessoas? Aqui, este é um esquema muito maligno de Satanás. Irmãos e irmãs, em assuntos espirituais, é crucial que tenhamos clareza sobre esse assunto. Devemos distinguir claramente entre a verdade e a falsidade, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e o que é certo e o que é errado. O que Jesus disse? Ele claramente declarou: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele quis dizer: Eu não posso estar convosco. Quem semeou a iniquidade? De acordo com Mateus capítulo 13, todos os pensamentos e esquemas de Satanás, semeados pelo próprio Satanás, estão embutidos neles. Por esse motivo, Deus nos deixou saber que qualquer coisa que Ele não nos ensinou serve apenas como um obstáculo no caminho que nos leva de volta ao reino dos céus. Algumas pessoas dizem: o que importa se o dia de culto é sábado ou domingo? É apenas um dia de diferença. Isso vai ser um grande problema. Isso é o que Satanás quer. Satanás instiga uma ideia como: o que importa se é Natal ou Páscoa? Está tudo bem, contanto que adoremos e celebremos Deus. Apesar de a Páscoa ter sido estabelecida por Deus com um propósito específico, Satanás mudou o dia de comemorar o aniversário do Deus Sol para ser o aniversário de Jesus, fazendo parecer um festival maior, mas o que realmente está por trás disso está repleto de atos de adoração ao Deus Sol. Vamos ver o resultado de suas obras, indo para Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O destino deles é o eterno inferno. Para guiar a humanidade a esse lugar, eles tentam as pessoas com prazeres mundanos, as levando a um mundo cheio de dor, angústia, sofrimento, lamentação e amargura. Portanto, não importa o que aconteça, o que devemos fazer com os decretos, regulamentos e leis de Deus? Devemos, absolutamente, segui-los e guardá-los. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, o que acontecerá com ela? Ela será arrancada pela raiz. Ela nunca será capaz de crescer no meio do trigo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco.
Irmãos e irmãs, há coisas que Deus não plantou. As coisas que não vêm de Deus podem ter esplendor e brilho momentâneo, mas não podem possuir a eternidade. Tudo deve vir de Deus. Gamaliel, um mestre da lei, também não disse essas palavras no livro dos Atos? Se o propósito ou atividade deles for de Deus, vocês não poderão deter esses homens. Contudo, se o propósito ou atividade deles for de origem humana, falhará. Irmãos e irmãs, somos pessoas que anseiam pela eternidade. Não estamos agora percorrendo este caminho ensinado por Deus, ansiando pela eternidade, para desfrutar da vida eterna e da felicidade no eterno reino dos céus? Portanto, é crucial para nós entendermos corretamente o que o inimigo fez e garantir que nunca sejamos influenciados ou concordemos com ele. As pessoas do mundo podem considerá-los sem valor. Entretanto, o sábado, o dia de culto, é o dia mais valioso para nós. A Páscoa é a festa mais valiosa e, em nossas vidas, o ato de salvar almas que estão morrendo, uma por uma, é de valor inestimável para nós. No conflito entre Israel e Palestina, aqueles que salvam, cuidam e resgatam pessoas que estão sangrando e caídas, são altamente elogiadas pelo mundo, por suas grandes ações, não são? Do ponto de vista espiritual, quando salvamos cada alma através da pregação, os anjos no céu nos enxergam da mesma forma. Eles são realmente incríveis. Não é por isso que Deus nos promete que receberemos a glória de brilhar, como as estrelas no céu eternamente. Hoje, você e eu devemos entender claramente o que o inimigo fez, reconhecendo que, embora venham até nós em pele de cordeiro, por dentro eles são lobos ferozes que praticam a iniquidade. Sempre confiando nos ensinos da nova aliança que pai e mãe nos deram, incluindo o sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos, o novo nome e o nome da nova Jerusalém. Não vamos ficar para trás nem cair na enganação de Satanás, em nosso caminho para o céu. Vamos garantir que todos nós retornemos em segurança, ao nosso eterno lar celestial. Devemos nos ajudar mutuamente nesta questão. Se vocês virem seu amigo sendo enganado por pessoas de má intenção, ou alguém sendo desviado bem diante dos seus olhos, vocês devem dizer: amigo, acorde. Você não deve ter cuidado? Não importa o quanto os videogames possam ser atraentes, essa pessoa não é um estranho? Dessa forma, não deveríamos nos tornar aqueles que podem guiá-los e incutir neles a mentalidade correta? De uma perspectiva espiritual, isso é, de fato, pregar. Está escrito: o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Já que todos estão seguindo o caminho para a morte, devemos salvá-los dessa condição. Os que fizerem assim serão considerados heróis espirituais na dimensão angelical. Eles salvaram muitas almas, trouxeram de volta a muitos que estavam destinados a morrer para o lado de Deus, e os guiaram da falsidade para a verdade, da injustiça para a justiça. Por essa razão, Deus fez uma promessa na profecia de Daniel, dizendo que fará a glória deles brilhar para sempre por todas as suas obras. Ele não fez essa promessa? Hoje, através deste tempo, vamos examinar cuidadosamente o que o inimigo fez, para que todos possamos retornar à nossa pátria celestial, sem que ninguém fique para trás. Com isso, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.